querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que tem nos concedido. Obrigado por ter nos trazido esta manhã à Tua casa, para desfrutar da Tua presença aqui na Tua casa. E tudo que vai, Senhor, ocorrer nesta manhã, seja, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. E que a nossa vida seja edificada, fortalecida, renovada, revigorada, para que nós possamos ter essa energia suficiente para continuar a jornada. Pai bendito, fala a cada coração nesta manhã, a cada vida, que a nossa alma esteja sedenta por ser alimentado por Ti, pela Tua palavra nesta manhã. É o que nós Te pedimos e suplicamos, a Tua bênção, Pai. Também para o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria da Tua palavra, a revelação, para nos trazer com facilidade, e assim nós podermos entender, compreender e viver esta palavra. É o que nós Te pedimos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, participando da ceia do nosso Mestre, ceia do Senhor Jesus, com alegria também celebrando esse dia especial de fundação deste ministério, da nossa igreja, a qual o Senhor nos plantou e onde nós estamos sendo edificados. Amém? Irmão, fique aí aberto com a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ministrar aqui uma palavra voltada para o tema desse final de semana que nós estamos tratando, que está fundamentado no versículo 7. Capítulo 9, versículo 7 do profeta Isaías: que se aumente o teu domínio. Nós vamos ver aqui, irmãos, quero fazer uma breve contextualização do texto para que a gente possa entender o cenário histórico que essa profecia foi lançada sobre o povo de Israel, para o povo de Deus. Temos que ter em mente que toda palavra profética, toda profecia, todo livro dos profetas, ele tem um contexto imediato que o profeta visa trazer a palavra de Deus para a realidade do tempo em que ele está anunciando, mas ao mesmo tempo a profecia, porque a palavra de Deus assim o é, ela também tem uma aplicação no tempo futuro. Então, nós temos que sempre ler e procurar compreender esses textos proféticos, analisando o tempo presente em que o profeta anunciou a palavra, também refletindo-se no que vai acontecer no futuro. É o que acontece aqui nessa palavra, nessa profecia do capítulo 9. Isaías, o profeta, ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. A sua profecia, todo o seu ministério, toda a sua mensagem, ela foi voltada para anunciar a salvação de Deus, a salvação do Senhor por meio do seu Messias, tanto que ele é conhecido como um profeta messiânico. Ele é o que mais fala a respeito da vinda e do ministério do Messias que viria, o libertador da nação, mas não somente de Israel, mas o libertador da humanidade. Até o seu próprio nome, Isaías, significa o Senhor salvará. Então, o seu nome, em seu nome, o profeta trazia o centro da sua mensagem. O objetivo da sua mensagem era anunciar a salvação de Deus por meio do Messias que seria enviado. A sua pregação se deu em um tempo, até o pastor Alessandro ontem falava sobre isso, se deu em um tempo em que o povo de Israel estava com o coração endurecido, o povo de Israel estava caminhando distante do Senhor, estava em uma decadência moral, decadência espiritual. O povo de Deus estava longe dos caminhos do Senhor e sem se importar em procurar agradar e fazer a vontade de Deus. Era um povo que estava completamente distanciado. Como consequência disso, desse distanciamento, Deus permitiu que a nação fosse destruída, fosse levada cativa posteriormente pelos assírios, e foi justamente neste tempo que o profeta Isaías trouxe a sua mensagem
do seu livro, do seu oráculo, como a gente pode dizer, né? Isaías falou em uma geração de pessoas que, das duas uma, ou eram pessoas, ou era uma geração que estava indiferente com a mensagem e com a advertência, com o alerta que o profeta trouxe, ou também pode ser uma outra opção, é que eles eram uma geração de pessoas que na verdade não estavam muito preocupados com a vontade, em buscar fazer a vontade de Deus. Isaías falou para pessoas que não ouviram por questão de zombar mesmo da sua mensagem, ou por uma indiferença em relação à sua mensagem. Tanto que lá no final do seu livro nós vamos ver que ele faz uma pergunta: quem foi que creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Essa pergunta ele faz porque, na dúvida, para saber se o povo estava ouvindo ou não a mensagem que estava sendo entregue. E esses primeiros capítulos do livro de Isaías, ele vem trazendo uma série de alertas, uma série de advertências, uma série de, como ele chama de ai de ti, Israel, ai de ti, a Síria. Ele começa a trazer uma série de advertências e de alertas para este povo, para de alguma maneira trazer o povo para a obediência à vontade de Deus. Então este digamos assim, é neste contexto que Deus levanta o profeta Isaías para anunciar a esta nação e, consequentemente, para pregar para aquele tempo presente, mas ao mesmo tempo anunciar o que aconteceria no futuro. Este é o contexto de toda a mensagem profética na Bíblia. Ela tem uma aplicação imediata para o tempo que está sendo anunciado, mas também tem uma aplicação mediata, ou seja, posterior, a um momento futuro. A mensagem, então, do profeta Isaías, no contexto imediato, ela se dá num cenário em que o rei Acais governa sobre a nação. O rei Acais sobe no trono e no governo do reino do sul. Temos que entender que aqui, no tempo do profeta Isaías, já é posterior ao reinado de Salomão, portanto, o reino de Israel já está dividido. Já existem duas nações, dois reinos dentro da mesma nação, melhor dizendo. São dois reinos dentro do mesmo povo. Existiam as 10 tribos do norte, que são as 10 tribos de Israel que se aglomeraram e se reuniram para serem governados pelos reis das 10 tribos do norte, que estão com a sua sede lá na cidade de Samaria, e ali eles estabelecem o reino do norte. Isaías se levanta para falar, para anunciar, para advertir as duas outras tribos, Benjamim e Judá, que se reuniram e formaram o reino da porção sul de Israel, cuja sede deste reino estava em Jerusalém. Isaías prioritariamente anuncia uma mensagem de advertência dentro do contexto imediato da sua profecia, para advertir as duas tribos do sul, para advertir a tribo de Judá e de Benjamim, que são as duas tribos que compõem o reino do sul. E este rei que está governando em Israel, em Judá, melhor dizendo, nas tribos do sul, é o rei Acais, do capítulo 9. Quem está governando, quem está no trono do governo das tribos do sul, de Judá e de Benjamim, é o rei Acais. Isaías começa a anunciar e começa a profetizar, começa a trazer a sua mensagem já desde os tempos do rei Uzias. E o capítulo 6 é o capítulo mais claro, que mostra em que a própria experiência do profeta foi, digamos assim, mais... A experiência dele com Deus foi mais íntima a partir da morte do rei Uzias, que era um dos reis das tribos do sul, que estavam no trono de Judá, que governou sobre Israel. E no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, o profeta viu ao Senhor. Porém, o profeta Uzias foi o rei Uzias foi um rei
bom, um rei que fez o que era agradável ao Senhor, um rei que trouxe Judá e Benjamim para perto do Senhor. E foi um tempo de prosperidade, foi um tempo em que a nação do sul, a porção do sul prosperou, porque obedeceu ao Senhor, porque fez o que era reto aos olhos do Senhor. No entanto, depois que o rei Uzias morre, a nação ficou perdida. E então, após o reinado de Uzias, é que surge então Acais, este rei, que é o rei que está governando nas tribos do sul, quando o profeta Isaías lança a sua mensagem no capítulo 9. Só que esse rei Acais, diferente de Uzias, que era um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, Acais, por outro lado, fez tudo o que era desagradável a Deus. Ele levou a nação, ele levou a porção do reino do sul a desviar-se do Senhor. O próprio rei Acais diz que ele não fez, segundo Reis, e a história do rei Acais está contada no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 16, e segunda Crônicas 28. Esse rei, ele fez tudo o que não era reto aos olhos do Senhor e andou. E esse era um tema, digamos assim, era uma retórica recorrente dos profetas. E ele andou nos caminhos dos filhos de Israel. E essa expressão, no caminho dos filhos de Israel, se refere às nações, às 10 tribos do reino do norte, que ali era um governo de reis que sucessivamente eram reis idólatras, que eram reis que se afastavam, que não serviam a Deus. Por isso que as 10 tribos do norte foram levadas cativos em primeiro lugar quando a Babilônia vem e domina aquela região, porque eram reis, governos, domínios de reis maus, constantemente, e rei após rei existia um distanciamento. A cada reinado das tribos do norte existia uma decadência, uma queda espiritual, existia um distanciamento do Senhor, das nações, das 10 tribos do reino do norte. E aqui, irmãos, o profeta, neste capítulo 9, o rei Acais, melhor dizendo, está envolvido em um contexto de luta, em que os seus irmãos da tribo do norte estão querendo invadir Judá, ou seja, as 10 tribos, é irmão brigando contra irmão. Eram as 10 tribos da região do norte de Israel, portanto, as outras, Ruben, Zebulon, Naftali, todos eles, Asser, todos se levantaram contra as outras 2 tribos do reino do sul, irmão lutando contra irmão, e essas 10 tribos se reuniram também com os sírios. Então era uma nação ímpia que estavam comungados com as 10 tribos do norte para lutar contra Judá, contra Benjamim, para tomar o domínio das tribos do sul. E neste cenário, Acais, um rei mau, um rei que não se submetia à vontade do Senhor, ao invés de buscar socorro em Deus, ao invés de buscar auxílio no Senhor, para enfrentar esta dificuldade, para enfrentar esta luta interna, porque eram os próprios irmãos lutando contra eles mesmos, mas com o auxílio de uma nação pagã, os sírios, que se reuniram todos para lutar e para tirar a dominação e o reino do sul, porque a intenção era dominar sobre Jerusalém, que era o centro religioso, principalmente de Israel. E então Acais se vê envolvido nesta peleja em que estão tentando destruir a nação do reino do sul, mas Deus não permite que isso aconteça. Era um tempo em que o Senhor disse e se levantou para falar com Acais e disse, isso está registrado em Isaías capítulo 7, verso 2, Acais ficou atemorizado, Acais e o povo ficaram nervosos, o coração deles ficou agitado, eles ficaram nervosos e temerosos, porque eram os próprios irmãos vindo lutar contra eles, reunidos com os sírios para destruí-los, e eles temeram. E o Senhor trouxe uma resposta, entregou uma mensagem para Acais, dizendo: Acais,
aquietai-vos, acautela-te e aquieta-te, não temas e nem te desanimes, porque o teu coração, por causa desses 2 tocos de tição fumegantes, Isaías 7,4. Acais, não te atemoriza com esses 2 tocos que ele se faz referência, eram os reis das 10 tribos do norte e o rei dos sírios, que eram o rei Peca e o rei Rezim, que era o rei da Síria. E Deus diz: não te atemorize com esses 2 tocos, pedaços de tição fumegante, porque eu vou livrar vocês. Nada do que eles estão falando vai acontecer. Eu asseguro isso. Não te preocupes, não te desesperes. Aquieta o teu coração, acautela-te, não te desanima. Acalma o povo, porque eu não vou permitir que eles entrem e dominem e entrem na minha propriedade. Deus diz aqui no capítulo 7 de Isaías, versículo 7: assim diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Nada do que eles estão ameaçando vai acontecer contigo, Acais. Mas, irmãos, aqui está o problema, em que, neste contexto imediato, Acais, ao invés de confiar na palavra do Senhor, ao invés de confiar no domínio de Deus, ao invés de confiar de que Deus tem o controle de todas as coisas, ao invés de ele ouvir a palavra, crer na promessa de proteção, de que Deus interviria em favor dele e do povo, dele e de Judá, ele, ao invés de confiar na palavra, ele não creu, o seu coração foi incrédulo, e Acais foi buscar socorro nos assírios. Por isso que eu estou destacando, era sírio e as 10 tribos do norte, e Acais foi buscar amparo na Assíria, uma outra nação. Foi buscar amparo numa nação perversa, numa outra nação idólatra, numa outra nação que não conhecia a Deus, cujo nome do rei da Assíria era Tiglat-Pileser. Ele colocou Acais, ao invés de ouvir a voz de Deus que disse: nada disso vai acontecer, eles não vão te destruir, eu vou livrar vocês. Ele não confiou na voz do Senhor, não confiou no governo de Deus, não confiou no domínio que o Senhor tem da história, e foi buscar amparo e auxílio no rei da Assíria, no rei chamado Tiglat-Pileser. Irmãos, e aqui, além de buscar socorro na Assíria, essa busca de auxílio de Acais mostra que, na verdade, ele não confiou em Deus e foi buscar socorro nos deuses da Assíria. Tiglat-Pileser significa: minha confiança está em Nínipe, o filho de Essará. Esse é o nome. E Essará significa a casa das hostes. Acais não confiou no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele foi buscar amparo e auxílio na casa das hostes. Ele foi buscar auxílio, botar a sua confiança em Nínipe, Deus dos assírios, ao invés de botar a sua confiança em Deus. Ele entendia, e lá você vai ver isso no livro das Crônicas e no livro dos Reis, vai mostrar que ele, Acais, disse o seguinte: os deuses da Assíria lutam por eles e lhes dão vitória, portanto eu vou buscar socorro em Tiglat-Pileser, porque o Deus dos assírios me dará vitória contra esses 2 que estão vindo contra mim. Ele foi buscar, e a nação foi buscar o seu amparo num Deus pagão que não é Deus, num Deus que na verdade não passa de uma imagem de escultura, mas ele deixou de buscar amparo no Deus vivo para se abrigar debaixo dos ídolos. Ele inclusive tirou dos tesouros da casa do rei, tirou do ouro e da prata da casa de Deus, ofereceu aos deuses dos assírios, sacrificou seus próprios filhos no altar dos assírios, no altar dos deuses assírios. Seus próprios filhos, irmãos, ele sacrificou no altar para dizer: eu sou teu servo, ó Tiglat-Pileser. Isso tudo está registrado no livro dos Reis, dizendo a Acais que quem governa a sua vida não é Deus, mas são as hostes da maldade, é na casa das hostes quem governa e comanda a minha vida. É neste cenário, irmãos, então, que nós vamos entender, é neste contexto de completo desgoverno da nação,
que o profeta vem e lança a sua mensagem no capítulo 9. Veja que Deus em nenhum momento desamparou a Acais. No momento da aflição, no momento da peleja, no momento que os adversários se levantaram contra Acais, Deus se manifesta e diz: Acais, eu vou cuidar dessa situação. Acais, eu estou contigo, eu vou dar vitória. Mas Acais decidiu entregar o governo da nação nas mãos das hostes da maldade. Sabe, irmãos, e é quando nós entendemos e compreendemos esse contexto, nós vamos ver que esta profecia, para o tempo de Acais, para o tempo em que o povo e a nação estavam vivendo, mostra que Deus queria estabelecer o seu governo e o seu domínio sobre o seu povo, sobre a sua nação, em todos os cenários. Neste momento em que Acais está nesta peleja, Deus está dando oportunidade para que o rei se volte para Deus. É que no capítulo 7, no capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer: Acais, pede um sinal a Deus para ver o que Deus vai fazer contigo. E Acais, com uma falsa religiosidade: eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Ele coloca aqui no capítulo 7, no versículo 12, Acais, porém, disse: não pedirei sinal algum, nem tentarei ao Senhor. Falso rei, um falso cristão, um falso religioso, um falso crente. Não, na hora de buscar socorro, Deus dá a palavra e diz: eu vou socorrer, eu vou ajudar, eu estou no comando, eu governo, eu que controlo esta nação, eu que controlo todas as coisas. Esses dois aí não passam de 2 tições queimados, 2 tocos de tição queimado. Eu é que governo. Aí quando Deus diz: Acais, faz prova de mim, vê se eu não estou contigo. Pede um sinal, Acais. Aí ele vem todo religioso, todo crente, aquilo que o pastor falou, trazendo toda uma maquiagem, uma aparência de servo do Senhor. Não vou tentar o meu Deus, não vou pedir sinal, que coisa mais baixa. Não pedirei, porque eu não vou tentar ao Senhor meu Deus. E Deus, querendo mostrar que Ele governa a história no tempo presente, que Ele governa a história no passado, que Ele governa a história no que vai acontecer no futuro. Não queres ver um sinal? Não, então tá bom, Acais, eu vou te dar um sinal. A virgem conceberá, e nascerá dela, dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Esta profecia é para mostrar para Acais, tu não estás chamando o governo e o domínio e a autoridade de Deus para o meio do povo, mas eu sou o Deus que governo todas as coisas, e o sinal de que o meu governo se estabelecerá, quer você queira ou não queira, Acais, é que eu vou mandar um menino, eu vou mandar o Deus Emanuel, eu vou mandar o Deus que habita no meio do povo, porque sou eu quem governo todas as coisas. Quando Deus faz esta advertência, aponta para este sinal, Acais persiste na sua incredulidade. Ele decidiu permanecer governando o trono das tribos do sul, pela sua própria conveniência, pela sua própria convicção, e ele não confiou nas palavras de Deus. Como consequência, Judá foi invadida pela própria Assíria, aqueles a quem Acais foi buscar abrigo nos assírios. Tempos depois, esses mesmos assírios foram eles mesmos que entraram e dominaram e invadiram as terras de Judá e as terras das tribos do sul. Tempos depois, como consequência da desobediência do rei e da desobediência do povo. Meus irmãos, entendendo este contexto, nós precisamos trazer para a aplicação das nossas vidas, como uma primeira aplicação nos dias de hoje, é que nós precisamos conceder a Deus a autoridade, o domínio e o governo de todas as coisas das nossas vidas. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias das nossas vidas, é Ele quem controla, é Ele quem governa, é Ele quem domina, é Ele quem está assentado sobre o controle. Ele tem um controle nas suas mãos da história da nossa vida, do passado, do presente e sobretudo no futuro. E é por causa disso que, como nós cantamos, que nós temos esperança de um amanhã, porque o nosso futuro está bem guardado na mão daquele que
governa, na mão daquele que controla, na mão daquele que tem todo o poder. Então, Acais foi esse governante que não se submeteu ao domínio de Deus. Ele se submeteu ao governo e ao domínio das potestades, das hostes da maldade, de Tiglat-Pileser. Ele foi buscar abrigo na casa das hostes, e diante disso Deus anuncia que será enviado um rei que governará eternamente sobre o povo de Deus. Neste ponto aqui, meus irmãos, a profecia do capítulo 9, ela vai além do tempo presente. Ela vai nos revelar este reino, este rei que governará sobre a casa de Deus. E ele diz no capítulo 9, versículo 6, que sobre este rei, este Emanuel, este Deus que estará em nosso meio, este Deus que habita no meio do povo, o governo está sobre os seus ombros. Capítulo 9, verso 6, sobre ele está. Esta é uma clara profecia sobre o Messias que foi nos entregue por Deus. Esta é uma mensagem que vai dizer e vai nos revelar que este reino que Acais está administrando pelas suas próprias mãos, pela sua própria conveniência, este reino está sobre os ombros deste outro rei que virá e reinará eternamente. E ele apresenta este rei como um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Irmãos, aqui ele apresenta que este rei que virá é um rei nascido no meio de nós, um menino que nasce no meio do seu povo. Mas ele anuncia também a característica e a natureza de que este rei que virá, apesar e ao mesmo tempo que ele é um menino, que ele nasceu da mesma característica, com a mesma natureza humana que nós temos, ele também é um filho que foi dado por Deus para morrer e para ser o governante de Deus sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo, ele nos apresenta as duas naturezas deste rei. Ele é um menino nascido dentre os homens, mas ele é um filho enviado de Deus para a humanidade. E é sobre este rei, é sobre este enviado, por este rei que será eterno, o filho que nos foi entregue para redimir os nossos pecados, que a profecia afirma que o Deus Pai concedeu a nós, concedeu a ele autoridade e todo domínio. Veja comigo como está escrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, o profeta Daniel tem a visão deste governo sendo entregue a este menino e a este filho que nos foi dado. Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14, vai nos dizer, Daniel tem uma visão à noite, ele vê, e ele diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, e ele recebeu autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Esta visão que Daniel tem aqui é justamente esta transferência do Pai. O ancião de dias aqui é o Deus Pai, que transfere a este menino, a este filho que nos foi dado, todo o governo, todo o domínio, toda a autoridade, toda a glória e todos os reinos, todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as línguas foram entregues a ele como possessão eterna. Irmãos, nesse contexto de um rei mau como Acais, Deus diz: olha, povo de Israel, vai vir um rei que terá todo domínio e todo governo, vai ser enviado por Deus. Essa profecia, ao mesmo tempo, ela fala conosco do passado. Porque assim é a linguagem profética. A linguagem profética de todos os profetas, ela tem como eu falei, tem uma aplicação imediata, ela volta no mesmo tempo, a mesma palavra, volta ao passado e aponta para o futuro. Quando o profeta diz aqui que vai ser dado o governo que está sobre os ombros deste menino, deste filho que nos foi dado, ele está falando do domínio que foi perdido no Éden.
Ele está falando ao mesmo tempo do governo que Adão perdeu e entregou. De uma forma alegórica, eu coloco aqui, Adão no jardim do Éden tinha todo o domínio dado por Deus. Deus deu a Adão domínio, portanto, Adão, dominai e sujeitai a criação. A chave da dominação, a chave do governo do mundo foi entregue ao homem, foi entregue a nós. Mas Adão escolheu não se submeter à vontade de Deus, e esta autoridade que foi entregue por Deus a Adão foi perdida pela sua desobediência. Adão não submeteu-se à vontade de Deus e à ordem de Deus, que era naquele momento, tinha apenas uma ordem, um preceito negativo, tinha apenas um mandamento negativo: não coma. Hoje tem uma série de nãos que nós temos que observar: não roube, não mate, não furte, não engane, não adultere. Naquele momento Adão tinha apenas uma ordem: não coma, não faça isso. Era uma ordem negativa, era uma atitude, era um não fazer, um não agir. Não comer, a gente pode dizer assim, era tão fácil, né, pastor? Seria tão fácil não comer. Irmão, mas o Tiglat-Pileser já estava lá. Simbolicamente, dentro do contexto da profecia de Isaías que nós estamos lendo aqui, aquela serpente do jardim era essa casa das hostes que estava ali, tentando seduzir, e conseguiu seduzir a Adão, e Eva então entregaram o governo do mundo e o governo das nossas almas e do espírito para a casa das hostes. Perdemos o domínio, perdemos o governo que Deus entregou a nós, perdemos a capacidade de ser reis nesta terra para expor e para transmitir a luz de Deus para a criação. Fomos entregues por Adão às hostes da maldade, fomos entregues ao enganador das nossas almas, ao mesmo tempo que essa profecia do profeta Isaías no capítulo 9 está falando do tempo presente de Acais. Ele está dizendo também que este governo que Adão perdeu lá no Éden, este governo, esta autoridade, este domínio que foi tirado pelas próprias escolhas de Adão, este mesmo governo foi entregue e colocado agora sobre os ombros deste filho que foi nos dado e deste menino que nos nasceu, que lá em Belém da Judéia. Agora a humanidade tem a possibilidade em que neste rei que veio, aqui no contexto de Isaías, viria. No nosso contexto do tempo de hoje, ele já veio para nos dar este domínio e esta autoridade. Ele veio com o governo e o domínio sobre as suas mãos, sobre os seus ombros, para libertar a humanidade que Deus tanto criou com amor, fazendo da humanidade um espelho, a sua imagem e a sua semelhança. Então, meus irmãos, dentro do contexto desta palavra do capítulo 9, Deus está também dizendo: Acais vai vir um rei que vai governar de acordo com a minha vontade. Mas fala para nós do governo perdido por Adão e aponta para nós que este reino vai se estabelecer de uma vez por todas, definitivamente, em um tempo futuro. Ele vai nos dizer, meus irmãos, aqui, é neste sentido que o versículo 7 vai nos mostrar, para que se aumente o seu governo. A primeira vinda do nosso Senhor, a primeira vinda de Jesus veio para iniciar este domínio deste rei eterno de dentro para fora. O reino de Deus, ele é gradual e progressivo. A salvação de Deus é gradual e progressiva. A revelação de Deus, ela é gradual, paulina, progressiva e vem se revelando ao longo do tempo. Desde o Gênesis, quando Adão caiu, lá começou a obra de redenção. Quando Deus disse da semente da mulher, virá um que esmagará a cabeça desta serpente. Ali foi plantada a semente da restauração do governo de Deus. Em Gênesis foi novamente plantado e restabelecido. Olha, hoje a casa está sob o domínio do príncipe deste mundo. Foi o que Jesus mesmo falou, que o mundo jaz no maligno. Hoje ele tem o domínio sobre esta nação, porém esta restauração do governo e do domínio de Deus já também começou a ser transformada. Quando Jesus revela-se lá: quem dizem os homens que eu sou?
Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí na sequência Deus diz: sobre a minha casa eu edificarei a minha igreja, e ela terá as chaves dos céus, e tudo que ela ligar na terra será ligado nos céus, e o que será desligado na terra será desligado nos céus. Deus, a partir deste momento, está plantando uma nova etapa do seu domínio e do seu governo, através da igreja do Senhor, que vai ser aquela que vai implantar o reino de Deus fisicamente neste mundo. Mas ela é gradual, irmãos, ela é progressiva. A revelação deste domínio, a retomada deste governo de Deus, de todas as coisas, ela é gradual e progressiva. Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 2, diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus vem gradualmente sendo implantado fisicamente nesta terra, e é por meio de nós, por meio da igreja do Senhor, que este reino se estenderá nesta terra. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Talvez muitos de nós tenham uma esperança: não, eu quero morrer e morar com Deus no céu. Mas o que Deus espera da igreja é que nós implantemos gradualmente o reino dele, é que nós sejamos aqui uma luz em meio às trevas, é que nós implantemos aqui, nós somos embaixadores do rei, embaixadores de uma nação celestial, embaixadores do reino de Deus, e como embaixadores nós temos que estabelecer o reino de Deus nesta terra. A oração do nosso Senhor Jesus, que ele nos ensinou, foi justamente essa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. A proposta de Deus é que a igreja estabeleça o reino de paz, um reino de luz, um reino de glória, um reino de amor nesta terra. Não queira fugir desta missão, irmão. O problema é que a gente vai sendo confrontado pelos adversários, as tribulações da vida, as lutas, as dificuldades, e a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir. Eu quero logo morrer, eu quero logo ir para o céu, eu quero logo ser arrebatado. A gente canta até aquele hino, né? Quem dera hoje vir dar a glória. Como é que é? Eu estou tendo luta pra caramba, mas glória, vem logo hoje. Quem dera hoje vir, porque gozo sem fim eu terei no futuro. Mas o que Deus quer e espera de nós, a história do povo contada no livro de Josué é nada mais do que a história da igreja conquistando esta terra para o Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz aos romanos, se não me falha a memória, que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos refletir a glória do Senhor nesta terra e implantar o reino de Deus nesta terra. Irmão, o reino milenial de Deus não vai ser no céu, não. O reino do milênio vai ser implantado nesta terra aqui, ó. E depois, João no Apocalipse tem uma visão e vê novos céus, e você não vai morar no céu. Talvez agora você vai morar na terra. Só que é uma nova terra. Como o hino da harpa também nos diz: céus e terra serão uma única grei. Irmão, mas o que Deus criou, o homem nos criou para reinar com Cristo sobre a terra. E este reinado e este domínio já começou a ser estabelecido por meio da igreja do Senhor, que já tem a chave, já tem o domínio, já tem o controle, porque Deus outorgou à igreja: é-me dado todo o poder debaixo dos céus e da terra, e este poder eu entrego a vós. Jesus entregou esta autoridade, porque sobre os seus ombros, sobre os ombros do Rei Eterno, está o governo entregue por Deus. Irmãos, nós precisamos compreender isto, que o Senhor Jesus nos chamou para, primeiro, a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer: venha a nós o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus tem que descer nesta terra.
O reino de Deus vai ser estabelecido nesta terra. É o propósito que Deus criou Adão. E o propósito de Deus no paraíso, como nós vimos quando Jesus fala para aquele ladrão na cruz, este paraíso é a volta do governo de Deus nesta terra. E desta maneira, na oração do Pai Nosso, além do reino ter que descer, ele diz: seja feita a tua vontade. Porque quem governa é o Senhor. Olha, a gente pensa assim, nós estamos vivendo na época da graça, da misericórdia, mas diz a palavra que o reino do Messias, na época, o reino do Senhor Jesus, na época do milênio, ele vai governar as nações com cetro de ferro. O seu reino será um cetro, ou seja, ele vai governar com autoridade. Ninguém vai fazer o que quer não. E ele diz o seguinte, que quem não subir a Jerusalém naquele tempo, ele não vai mandar chuva. Cetro de ferro, irmãos. Esse é o governo, é a vontade do Senhor. Todos aqueles que obedecerem à voz deste reino, deste rei, vai alcançar graça e misericórdia. A característica do governo e do reino de Deus é que a vontade do Senhor é que precisa ser feita. É por isso que ele diz, por meio do outro profeta, Jeremias, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja que a palavra profética fala no momento presente, e o Jeremias fala no momento de angústia, no momento de cativeiro, no momento de escravidão dos babilônicos, mas eu é que sei o plano que eu tenho sobre Israel, eu é que sei os planos que eu tenho sobre o meu povo, são planos de paz. Hoje estão sofrendo, mas por quê? Porque não foram feitas à vontade de Deus, porque o povo não se submeteu ao governo de Deus. Irmãos, e será que a igreja hoje está se submetendo ao governo de Deus? E quando eu digo igreja, não estou falando apenas de instituição como nós, como a Assembleia de Deus. Igreja no sentido mais individual. Nós não sabemos, não somos nós igreja do Senhor individualmente, cada um não é templo do Espírito Santo. Irmão, nós estamos nos submetendo, fazemos essa oração do Pai Nosso com genuinidade, com veracidade. Seja feita a tua vontade. Mas nesse ponto aqui não, Senhor. Aqui é a minha vontade que prevalece. Eu pregava sobre isso no último domingo aqui no Templo Sede. Às vezes determinadas áreas da nossa vida, a gente entrega a Deus. Outras áreas, a gente, não, isso aqui eu posso administrar. Isso aqui é comigo. Deus não precisa te intrometer nessa área não. Mas o Senhor quer ter o domínio das nossas vidas. O Senhor quer governar sobre as nossas vidas, porque Ele sabe o futuro e a esperança que Ele tem para nos dar. Nesse sentido, então, a profecia vem advertindo que se aumente o teu domínio. Entendendo que a palavra e a profecia é para tirar o domínio do reino das trevas, que estava dentro de nós. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele está falando do governo de Deus dentro do homem. A profecia está dizendo isso. Este governo, este domínio, primeiramente se manifestará tirando de dentro do homem a capacidade e entregando ao coração do homem a possibilidade de voltar a obedecer a Deus. Paulo tem esse dilema, e ele começa a ter esta compreensão quando ele diz: eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que a lei manda, eu quero obedecer à vontade de Deus, mas o bem que eu quero fazer não consigo. Existe uma lei dentro de mim que peleja, existe algo na minha carne que luta contra mim. O Espírito quer fazer o que é de Deus, mas a carne quer fazer o que não agrada a Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que nós temos Cristo Jesus, que me livra desta morte. Paulo tem esta compreensão desta luta de Deus para governar o nosso coração, para dominar a nossa vida de dentro para fora. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados.
O domínio de Deus começa em nos resgatar individualmente, a partir das nossas vidas. E, sob um ponto de vista geográfico, como eu falei, Deus, a partir de um povo resgatado, de um povo completamente submisso à sua vontade, de um povo que deixou a dominação das trevas e se entregou à dominação do reino do Filho amado de Deus, agora ele cria um povo novo, uma igreja, a igreja do Senhor, que inicia esse processo de geograficamente implementar o reino fisicamente nesta terra. Todas as nações, porém, vão se prostrar diante do Senhor, e isto começa com o trabalho evangelístico de levar essa palavra de governo. Quem manda nesta terra é o Senhor. Irmão, pode estar o ímpio governando, mas o domínio está nas mãos de Deus. Entenda, Deus está no controle e no domínio de todas as coisas, apesar de temporariamente ímpios estarem governando, mas o governo, o domínio, a história, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus, e Ele já está operando, Ele já está com o seu projeto em andamento. E nós, igreja do Senhor, irmão, não tema os inimigos, não tema as adversidades, não tema o que o mundo pode fazer contra nós. Nós temos a chave do domínio de todas as coisas. O que ligarmos na terra será ligado nos céus, irmãos. A igreja tem o domínio das coisas, porque Deus nos entregou esta autoridade. Satanás, os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, aqueles 70 discípulos estão indo evangelizar, estão felizes da vida, viram que os demônios se sujeitaram, os demônios foram expulsos, os doentes foram curados, mas e eles voltam alegres, contando para Jesus os prodígios, os milagres, as coisas grandiosas que aqueles discípulos fizeram, e Jesus falou o seguinte: tende mais alegria, porque o vosso nome está registrado no livro da vida, o vosso nome está nos céus. Enquanto vocês estavam fazendo tudo isso, eu olhei uma estrela como Satanás caindo dos céus, porque vocês agora, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu lhes dou autoridade para beber algo envenenado e não lhes fará mal algum. Sabe por que isso, irmão? O governo está no ímpio, mas o domínio está nas mãos do nosso Messias. É Ele quem domina todas as coisas, porém só tem essa autoridade. Aí está a chave. Quem está completamente rendido e submetido a este governo, a este domínio. Irmão, se entregue ao Senhor. O profeta Isaías, mais na frente, se não me falha a memória, capítulo 28, ou melhor, capítulo 48, ele vai dizer: um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. E ele fala ainda lá nesse capítulo: o Senhor habita no alto e no alto e sublime trono. Ele habita lá nas alturas, mas Ele habita e faz morada do contrito de coração. Porque Ele traz o seu governo, o seu domínio sobre as nossas vidas quando nós estamos completamente rendidos. Olha o que Pedro vai falar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, aqui é a chave, exclusiva de Deus. Irmão, você tem que ser exclusivo de Deus. Não dá para Deus governar na sua vida, não. Nesta área aqui Deus governa, nesta área aqui é Tiglat-Pileser que governa. Não dá. Se nós não formos uma igreja completamente exclusiva a Deus, então não teremos o domínio, não teremos o governo, então não expandiremos este reino, então não estaremos submissos. É isso que ele diz, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para qual finalidade? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é sinal de quem é dominado por Deus. Tem até uma expressão, né? Está tudo dominado. Será que Deus está dominando todas as áreas da sua vida? Falava no domingo, na mensagem aqui de domingo, sobre isso. Tiago, o apóstolo, vai dizer: olha,
não é sábio, vocês não devem dizer: amanhã nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, amanhã nós vamos para aquela cidade e vamos obter lucros e propriedades, vamos fazer negócios. Não, diga assim: se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, porque vocês são como uma erva, que floresce e murcha e logo se esvai, vocês não são nada, ao amanhã não pertence a vocês. Pergunte primeiro: se Deus quiser, eu farei isso. Isso é uma expressão de quem é completamente governado e dominado pelo Senhor Jesus. Irmãos, é para este fim, e é neste sentido, no sentido imediato, no sentido passado e no sentido futuro, que a profecia está dizendo: que se aumente o meu governo, que se aumente o teu domínio, que se aumente o teu reinado. Deixa o Senhor aumentar o domínio e o reinado dele na tua família, no teu coração. Entregue todas as áreas da sua vida, irmão. E diante disso, esta profecia vai dizer aqui, Acais estava buscando o conselho da Assíria, estava buscando a força da Assíria, estava buscando amparo da Assíria. E no contexto imediato, esse rei que iria governar, olha as características desse rei que tem um governo sobre os seus ombros. Este rei, ele é maravilhoso conselheiro. Para que buscar conselho dos ímpios? Para que buscar o conselho dos reis deste mundo? Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele detém todo o conhecimento e toda a sabedoria. Seus ensinos são fonte de vida. Busque o conselho daquele que tem o governo nas suas mãos, e o seu conselho é maravilhoso. E esta palavra maravilhoso é muito mais do que algo assim, maravilhoso no sentido de bom, de legal. Não, é maravilhoso no sentido de prodigioso. Os conselhos deste rei podem te levar a fazer prodígios, é isso que ele quer dizer. São conselhos que te levam a coisas grandiosas, são conselhos milagrosos, poderosos. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Como não se submeter a esse governo, irmão? Como não nos submeter a este domínio de um rei maravilhoso, conselheiro, de um Deus forte, de um rei que é eterno, de um rei que é o Príncipe da paz? Olha só, num ponto de vista, para nós encerrarmos esta compreensão temporal da palavra, da profecia, do ponto de vista do futuro, nós vamos ver que esta profecia também está apontando para este domínio que se estenderá de eternidade em eternidade. Esse domínio que será geográfico, que será físico, terrenal e que será eterno, será atemporal. Veja que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 ao 26. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a potestade e todo o poder, porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés, e o último dos inimigos que será destruído é a morte. Paulo está dizendo, este rei que tem um governo sobre os seus ombros, já está governando. Ele já está governando sobre absolutamente tudo e todos os inimigos. Não existe domínio, não existe nada. O último inimigo que será vencido é a morte. E a pergunta de Paulo, nesse mesmo capítulo 15, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte está com os dias contados, porque a morte de Jesus venceu a morte. A morte de Jesus e a sua ressurreição tirou o poder da morte, mas ele vai vencer, e ele vencerá com a manifestação da sua vinda naquele grande dia. Mas lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, também diz: então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que este domínio de Deus começa a partir do teu coração.
Ele começa a reinar e a dominar a tua vida. Depois ele, com a tua vida, dominando o pecado, você sendo senhor sobre o pecado. Hoje nós temos a força, o poder e a capacidade de vencer o pecado. O pecado, a cédula de dívida que pesava contra nós, a cédula de acusação que pesava contra nós, o aguilhão que nos feria, o aguilhão que nos matava, o aguilhão que nos afastava de Deus foi cravado no alto da cruz. Porque o nosso rei que governa e domina venceu o pecado por nós. E por isso hoje nós temos, não por nós, pela graça de Cristo Jesus, nós temos o poder para dominar o pecado. Caim, cuidado, o pecado jaz à porta como uma serpente querendo te tragar, mas cabe a ti dominá-lo, disse Deus para Caim. Hoje, meus irmãos, pela graça, nós temos mais unção, mais autoridade, mais força, pela obra de Cristo Jesus, para dizer não para essa serpente. Todos os dias, você tem a escolha de Adão para fazer. Todos os dias, você tem a escolha de Caim a tomar. Você vai ser ferido pela serpente que de perto te rodeia, e vai se deixar seduzir por ela, ou vai dominar esta serpente? Deus nos entregou, por meio de Cristo Jesus, a força, a capacidade e a autoridade para vencer e dominar este mal que está à nossa espreita. O inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer: filhinhos, escreva a vocês que não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer: portanto agora, irmãos, irmãos, entremos com ousadia, entremos com confiança, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo véu rasgado pela sua carne. Entremos agora na presença do Santo dos Santos, na presença do nosso Pai, por esse novo e vivo caminho, com unção, com autoridade, com confiança, porque hoje Ele nos deu a autoridade para dominar sobre os nossos mazelas, os nossos pecados. Mas este domínio, meus irmãos, está sendo estabelecido quando a igreja avança. Vamos cantar hoje à noite: a igreja vem. Como é que é? Só sei cantando. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama a glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com o porraio de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perecanteleira barra. É essa igreja santa, perseguida aqui, que está estabelecendo o reino de Deus. Xerabacato eleira barra. Churandeleira barra, anduícala. Somos nós, completamente rendidos, completamente governados por Deus, que vamos estender este domínio até que venha nos altos céus, até que venha o sinal do Filho do Homem, como está lá em Mateus capítulo 25. E então o sinal do Filho do Homem se manifestará nos céus, e todo olho verá. Naquele dia o reino será pleno, mas hoje nós já podemos viver esses valores deste reino. O escritor aos Hebreus diz: olha, nós já estamos experimentando hoje as bênçãos do tempo vindouro. Irmão, a igreja é o lugar de viver o céu na terra. É aqui, no nosso meio, que nós temos que amar o nosso irmão. É aqui que nós temos que perdoar o nosso irmão, porque é isso que o nosso mestre, o rei que governa sobre este reino, disse que era para fazer. É a isso que se diz que se aumente o teu governo.
É neste sentido que a profecia vem, que se aumente o teu domínio. Domine a tua vida, irmão. É por isso que o Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, vai nos dizer que Ele nos dá a capacidade de termos domínio próprio. Não vem de nós, é do próprio Deus. A fé que nós temos neste Cristo Jesus não é nossa, mas foi o próprio Senhor que veio e nos entregou e nos iluminou a mente, porque é tudo dele. É por isso que a palavra lá em Atos vai dizer, porque é por ele e é por meio dele que todas as coisas foram feitas. Por ele vivemos, por ele nos movemos. É por ele, irmão, é tudo por ele, é tudo por Cristo, é tudo por Jesus. Não a nós, nada por nós, nada feito por nós, tudo por Cristo Jesus, para que se aumente o governo, para que se aumente o seu domínio. Nesta manhã, que o Senhor governe sobre as nossas vidas. Irmão, nesta manhã, quando nós iremos fazer parte, tomar parte da ceia, do pão e do vinho, que nos lembra deste sacrifício, deixa Deus entrar e governar os recônditos mais sombrios do teu coração. Deixa Deus governar aquelas áreas que mais são preciosas a você. Entrega o teu bolso ao Senhor. Entrega essa raiva ao Senhor. Entrega esse rancor. Não deixe criar e brotar raízes de amargura. Entrega isso ao Senhor. Entrega as tuas decisões ao Senhor. Entrega tudo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Só a Ti, Senhor. Só Jesus bendito, tudo entregarei. Mais uma vez, tudo entregarei. Que se aumente, Senhor, que se aumente o Teu governo, que se aumente o Teu domínio, Senhor, nas nossas vidas e famílias, na Tua igreja, Senhor. Jesus bendito, tudo entregarei. Fique de pé, meu irmão. Nesta manhã, quero convidar já os pastores a virem aqui. Nós vamos seguir para o segundo momento da nossa ceia. Mas eu quero perguntar a alguém que queira nesta manhã entregar a sua vida. Ah, mas eu já sou crente, pastor. Eu já sou crente há 20 anos. Mas nós entregamos tudo ao Senhor. Irmão, a palavra servir a Deus não é sobre ser crente em algo. Servir a Deus é sobre se render a Deus. Ser cristão não é crer em algo. Ser cristão é submeter a uma ordem. E a ordem de Deus é: toma, deixa a tua cruz, toma a minha cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo. A ordem é essa. O reino de Deus não tem meio termo. Entrega uma parte e vem após mim. Não, é negue tudo. Quem não deixar pai e mãe, olha, Jesus é duro, irmão. Quem não deixar pai e mãe, quem não deixar as coisas desta vida, não é digno de ser chamado meu discípulo. Sabe por quê? Porque Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer tudo, irmão, das nossas vidas. Tudo, tudo. Ele quer o governo e o domínio de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que tem uma esperança e tem um futuro. Que nesta manhã
possamos nos apropriar do que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual é que seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Tem alguém nessa noite, nessa manhã, que gostaria de vir à frente aqui, entregar tudo, a sua vida, entregar a sua casa, a sua família, entregar os seus negócios, entregar uma área do teu coração? Irmão, tenha coragem de se submeter a Deus. Tenhamos nós coragem de nos prostrar aos pés do Senhor, de nos submeter. Olha, irmão, já estou aqui diante dos irmãos, e como um sinal de que eu também preciso me submeter a Deus, estarei de joelhos aqui porque eu quero me render. Eu sei que tem áreas da minha vida que Deus ainda não governa, que Deus ainda não está tendo controle completo e total. Mas quando nós entregarmos tudo a Deus, quando nós nos rendermos por completo ao Senhor, deixando as nossas vaidades, deixando as nossas aparências, deixando as nossas maquiagens, quanta maquiagem, irmão, nós temos, quanta maquiagem na cara, quantos pastores que maqueiam uma falsa fidelidade ao Senhor. E Deus quer nos chamar nesta noite, nesta manhã, para dizer: eu quero governar a tua vida, eu quero dominar sobre a tua vida. Irmão, o jugo de Jesus é leve, é suave. O jugo do nosso Senhor não é pesado, é suave, porque Ele reina e governa com mansidão, Ele reina e governa com amor. Suas palavras são palavras de amor. As palavras de Jesus, como diz o hino de número 515, as palavras de Jesus são palavras de amor, que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos dão vida, que dão vigor às nossas vidas. Quero pedir ao pastor Alessandro para fazer essa oração aqui, pastor Alessandro, orar por nós, para que nós possamos nos submeter. Vem sobre nós, Senhor, para governar sobre o teu povo. Oh, eterno Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Teu é o domínio, Teu é o reino. Tu tens o controle, Pai. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Continua fazendo, continua trabalhando, agindo em meio aos teus. Que as tuas promessas se realizem dia por dia na vida dos teus. Mas que acima disso, Senhor, o teu povo entenda que a dependência é total. Precisamos depender totalmente de Ti. Nossas faltas nos levarão para distante, nossas faltas farão divisa entre mim e o Senhor. Mas a nossa rendição e a nossa humilhação fará com que o céu seja aberto. Abre as comportas do céu sobre a tua noiva. Abre as comportas do céu sobre a tua igreja, enchendo o teu povo dessa certeza: se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não operar, quem operará? Tu és o Deus que está operando nesta manhã. Levanta, Pai querido e santo, na certeza de que o Senhor, com o controle perfeito, está fazendo brotar em meio a esse deserto água ao sedento. Faz reverdecer nesta manhã. Faz, Senhor, traz de volta a alegria da salvação.
Senhor, o refrigério, a genuína paz envolvente em cada vida. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo vos dá. A tua paz excede todo entendimento. Tu és o Deus da paz que controla os nossos corações. E nós nos rendemos, Senhor, reconhecendo que não avançaremos e não iremos a lugar nenhum se o Senhor não for. Como Moisés, Senhor, nós só vamos arredar o pé diante da tua permissiva, diante da tua direção. Faz a tua obra e faz o teu querer em nossos dias. Para a glória, louvor e adoração do teu nome, pois essa é a finalidade. Honra, glória, louvor e adoração a ti em todo o tempo. Ao pregar, ao cantar, ao ensinar, ao orar, ao interceder, ao amar, ao buscar, tudo é para o Senhor. E como o teu reino é eterno, que as gerações anunciem uma, diga a outra, o reino dele é eterno, ele é grande, ele é soberano, ele é maior. Oh, o teu povo voltava com júbilo à sua terra, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Ó Deus, por isso estamos alegres, pois sabemos que é o Senhor quem tem feito grandes coisas em nosso meio. Assim abençoamos, ó Pai, a todos quantos aqui estão, e pedimos a tua cobertura, o teu senhorio. Pai, esteja sobre nós. Assim nos conduza o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém.